Está preparado para a palavra? Então fala comigo, fala, meu coração está pronto, fala, minha mente está aberta para tudo aquilo que Deus quer falar comigo. Amém? Abre sua Bíblia já, então, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Gente, eu estou com expectativa porque Deus vai fazer o nosso coração e falar aqui, amém? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, e você está no verbo da vida, então aqui você pode dar glória a Deus, aleluia, amém? Quando dói ou quando inspira, não importa, na hora que a palavra entrar, não importa como ela está entrando, você celebra ela aí, amém? Efésios 1, 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, esse texto é um texto que eu sou apaixonado. Por quê? Porque fala sobre a nossa realidade, amém? Fala sobre aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário e hoje está disponível para mim e para você. Nós sabemos, querido, que Cristo, uma vez que Ele identifica conosco, uma vez que Ele substitui a mim e a você na cruz do Calvário, Ele agora nos conecta com Deus, mas não apenas nos torna novas criaturas, não apenas nos torna justiça. Hoje tudo que é bênção está liberado nele. O que eu quero chamar a sua atenção é exatamente sobre o local que Paulo traz aqui. E ele diz que essas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais, são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Qual o problema? Porque eu quero destacar. O próprio apóstolo Paulo, quando a gente lê a carta que ele escreve em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que nós somos um ser trino. Ele diz que o Deus da paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Qual o grande X? Existe, querido, uma região celestial que, como o Efésios mesmo diz, tem tudo disponível lá. Nós estamos assentados lá espiritualmente em Cristo. Mas a Bíblia também diz que nós ainda estamos na terra, vivendo como peregrinos e forasteiros em terra alheia. Ou seja, nós somos um ser espiritual que temos acesso a coisas espirituais, mas nós também somos um ser natural que tem um corpo e tem uma alma. Qual o grande problema? Muitas vezes nós, como povo da fé, temos negligenciado o entendimento de algumas coisas. E porque nós estamos às vezes tendenciosos muito de um lado, nós não temos reconhecido a outra parte que também existe, que é natural, a parte que é o nosso corpo e a nossa alma, e por isso nós estamos levando rasteiras quando nós não deveríamos levar. Existe muita coisa disponível lá, mas não é porque está disponível lá que nós estamos vivendo aqui. Talvez você já deve ter se perguntado, se Cristo conquistou toda a cura para mim, Isaías 53, 4 e 5, por que é que doença ainda atenta contra a minha vida? Se existe já alegria disponível, como Gálatas 5 diz, quanto ao fruto, como Romanos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, se existe tudo isso disponível, por que às vezes a tristeza se levanta? Porque o problema às vezes vem. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Viver a plenitude daquilo que Deus tem não é automático, é algo intencional. Existem coisas que eu preciso fazer para que a palavra possa tocar a minha vida. E se não fosse assim, Paulo não escreveria em Gálatas 6 que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Ou seja, aquilo que eu planto eu colho, aquilo que eu não planto eu não posso colher. Existem atitudes que vão desencadear, ou melhor dizendo, existem atitudes que vão ligar ou trazer aquilo que está disponível no céu e no reino do Espírito para a minha alma e para o meu corpo. Quando eu falo sobre alegria, gente, eu estou falando sobre algo que não é apenas uma verdade espiritual, mas é algo também que precisa tocar o meu corpo e a minha alma. E é exatamente daqui que eu quero começar com você. Quando Deus fala sobre viver uma vida plena, Ele quer que você viva plena no espírito, mas Ele quer que você também viva pleno na alma e no corpo. Ele quer que tenha alegria no seu espírito, mas Ele também quer que a alegria quanto a sentimento exista na sua alma e no seu corpo. E eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 42, verso de número 11. Talvez você fale, Leandro, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, gente, que tem alegria disponível. Mas assim como a alegria é real, a tristeza também é real.
E se você não souber agir em fé e praticar a palavra quando a tristeza se levantar, e eu posso falar para você que a tristeza vai se levantar, você vai acabar sendo vencido por ela, quando a Bíblia nunca disse que a tristeza não chegaria, mas a Bíblia sempre afirma que ela nunca te venceria, porque Romanos 8,37 diz: em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Salmos 42:11, ele diz assim, porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera pois em Deus, pois ainda louvarei a Ele que é o meu socorro, a Ele que é o meu Deus. Olha que coisa interessante, nós estamos aqui diante de uma situação onde o salmista ele reconhece que a tristeza bateu. Quem aqui nesses dias dos Estados Unidos, algum dia a tristeza bateu? A bad chegou, talvez você acordou e aí notícias ruins vieram, ou uma saudade de alguém, algum familiar que está distante, talvez uma notícia, uma aplicação, que eu aprendi agora o que é aplicação, não deu certo, e aí os seus sentimentos começaram a ficar borbulhando, e aí pensamentos vieram, e aí o diabo mesmo colocou coisas na sua cabeça. Meu irmão, é mais ou menos isso que o salmista está vivendo. E deixa eu falar uma coisa para você, ei, não se sinta mal, porque está tudo bem isso acontecer. Vou falar de novo para você, muitas vezes, a gente como povo da fé, tem achado que nós somos super-homens, e nós temos negado algumas coisas que também são verdades. Meu irmão, negar uma coisa não faz com que ela não exista. Se eu pegar aqui esse livro e eu ficar falando para ele, livro você não existe, livro você não existe, livro você não existe, ele não vai deixar de existir, porque isso é real. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, eu posso, ao invés de negar a existência do livro, eu posso declarar uma existência superior, e aqui que está o pulo do gato. Quando a tristeza vem, quando o sentimento vem, ao invés de falar, ao invés de deixar isso acabar comigo, eu vou começar agora a declarar uma verdade superior, eu vou começar a trazer daquilo que já é meu, e aquilo que é meu vai se sobrepor àquilo que também é real. Meu irmão, a tristeza é real, mas mais real e mais poderosa do que a tristeza é a alegria que está disponível para a gente. E eu posso em um momento como esse me agarrar à minha alma, ou eu posso decidir me agarrar, querido, em algo que é maior do que a minha alma, em algo que é maior do que os meus sentimentos. Eu posso me agarrar na alegria que é real. Aí talvez você pode falar assim, Leandro, o que você está querendo dizer? Você está me falando que os dias maus vão se levantar, a tristeza vai se levantar, mas eu posso encarar de frente essas coisas e eu posso vencer. Exatamente, querido. Vai chegar um dia que essas coisas vão tentar te levantar, ou melhor dizendo, vão se levantar contra você, vão tentar te derrubar, mas existe, querido, uma palavra, existe uma verdade superior a isso, existe uma alegria que foi conquistada na cruz, que é maior do que qualquer sentimento de tristeza, e a tristeza que queria te fazer parar. Quando você começar a praticar os conselhos que eu vou trazer para você, meu irmão, não tem tristeza do inferno que vai te parar, porque existe uma alegria maior te impulsionando. Mas para que você não se sinta a pior pessoa do mundo, eu queria que você lesse comigo Mateus 26:38. E eu queria, querido, que você entendesse o que muitas vezes nós temos dificuldades de entender, é que passar por um problema não te torna menos cristão, ou ser afrontado por situações não te torna alguém pior. E por que eu estou falando isso para você? Porque quantas vezes eu mesmo, diante de uma situação, me levantava, me sentia triste ou então desanimado, e eu falava, nossa, eu sou a pior de todas as pessoas. Não, porque quando a gente lê Mateus 26:38, a gente vê que Jesus passou por isso. Jesus precisou, querido, deixar a tristeza de lado e tomar posse de uma alegria. Se nem Jesus foi poupado disso, por que nós seríamos? João 16:33, Jesus mesmo disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Mateus 26:38, ele diz assim, então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Olha que coisa interessante, ele diz, querido, que a alma dele estava angustiada. No versículo 39, ele diz assim, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se possível aparta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente, olha que coisa interessante, Jesus estava diante de um momento de dificuldade,
E é exatamente no momento de dificuldade e pressão que os nossos sentimentos tendem a sempre estar em turbulência. Eu lembro, ouvindo uma pregação do pastor Diego aqui mesmo em Orlando, ele dizia que na multidão de sentimentos não existe sabedoria. Não sei se você usa essa frase sempre, mas na pregação ele dizia, eu falei, puxa, olha que frase interessante. No momento do dia mal, na pressão financeira, na pressão de saúde, os sentimentos tendem a borbulhar, a tristeza tende a crescer. E se nós não soubermos agir nesse momento, querido, nós iremos estar fadados ao fracasso. Jesus estava diante de uma situação difícil. Meu irmão, ele seria furado, as mãos perfuradas, os pés perfurados, espinho em uma coroa na sua cabeça, ele seria separado por completo do Pai. Prova disso é que ele mesmo grita dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Momentos de aflição estava vindo. E qual é a situação aqui? Jesus fala, Pai, será que é possível um outro jeito? Será que não dá para a gente salvar o mundo sem essa história, agora estou parafraseando, sem essa história de cruz? Será que não dá para ser mais fácil cumprir o chamado e a visão? É interessante que a história aqui não traz o desfecho. Quando você continua, você vai ver Jesus sendo preso, você vai ver tudo acontecendo, a gente não vê uma resposta de Deus, mas a gente entende que Deus não mudou de ideia, porque o plano que era Jesus ser levado ao madeiro, ele continuou e aconteceu. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é como o escritor de Hebreus, ele fala o que estava, ou ele narra o que agora estava no coração de Jesus nesse momento. Se você for comigo para Hebreus 12, olha que interessante, vai lá. Aqui a gente vê Jesus em um momento de pressão, em um momento de tristeza, a gente vê ele em um momento de dificuldade, e Hebreus 12 fala sobre algo que virou a chave. Em um momento onde ele estava pensando, puxa, será que não tem outra forma? Será que eu estou de fato fazendo aquilo que é certo? Hebreus 12, 2, ele diz aqui, presta atenção nisso, ele diz, fitando nós os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Irmão, atenção aqui. Ele olha em um momento no texto de Mateus 26, ele fala assim, Pai, será que não dá para tirar a cruz? Porque esse era o cálice. Agora, olha que coisa interessante. O escritor de Hebreus fala qual foi o segredo que fez com que Jesus suportasse aquilo que era difícil de suportar. Ele não olhou para a cruz, ele olhou para aquilo que estava depois da cruz. Vou falar de novo para você, querido. Todas as vezes que a tristeza se levantar e o problema se levantar, ei, para de olhar para a montanha, para de olhar para o problema, para de olhar para o sentimento e começa a olhar para aquilo que vem depois. Ah, mas se Deus mandou, ei, meu irmão, pessoas vão ser salvas porque está depois. Você vai vencer a situação, você vai vencer o problema, você vai vencer a notícia negativa. Mas o que é que normalmente a gente faz? A gente começa a olhar para aquilo. Ei, querido, não olha para o hoje, olha para aquilo que vem depois. Por quê? Porque existe uma grande alegria, querido, quando o milagre se manifestar, quando as boas notícias chegarem. Então o conselho que eu dou para você, querido, não olhe para a tristeza, não foque nos seus sentimentos, mas foque para aquilo que está esperando. Por quê? Porque essa leve e momentânea tribulação, ei, meu irmão, problema vem, mas problema vai. Mas existe algo, querido, que sempre se manifesta depois do problema. A Bíblia diz que o choro pode uma noite durar. Ah, pastor, eu estou vivendo dias de choro. Sim, querido, o choro às vezes faz parte, mas ele não é algo eterno na nossa vida. Você pode chorar 1, 2, 3, 4, 5, mas vai chegar uma hora que a lágrima sai e a alegria se levanta, o riso se levanta, porque esse é o nosso estilo de vida. Aleluia! Então a primeira dica que eu dou para você, não olhe para a tristeza, olhe para a alegria que vai chegar. Porque se Deus te trouxe uma direção, meu irmão, uma vez que existe fidelidade a essa direção, a bênção se manifesta. Uma vez que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou, provisão é real, milagres são reais, a bênção se manifesta. É só esperar, olha para frente. O que é que ele disse aqui? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tristeza se levanta, e quando eu olho para ela, ela me vence.
Mas agora, quando, querido, ao invés de olhar para ela, eu olho para aquilo que está acima dela, eu olho para uma causa que é maior. Eu lembro de uma vez ouvir uma frase dizendo, querido, que quem tem a visão e a missão clara, qualquer sacrifício vale a pena. Meu irmão, por que é que você está aqui? Por que é que você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Eu tenho certeza que uma palavra um dia brotou no seu coração. Sabe, meu irmão, às vezes as coisas vão parecer que elas estão indo fáceis e está tudo bem seguir o propósito nesses dias, mas mesmo seguindo uma ordem de Jesus, os discípulos estavam indo de uma margem a outra e o barco estava indo quase a naufrágio. Não é porque eu estou sendo fiel que os problemas não se levantam, mas sabe o que acontece? Paulo diz a Timóteo, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência e perseverança. Problema vem, tristeza vem, mas eu preciso aprender, querido, a me agarrar em algo maior, ao ponto de fazer com que a tristeza sempre seja menor do que a alegria de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então olhe para aquilo que Deus disse, olhe para a visão, olhe para a missão, olhe para aquilo que está depois e a alegria vai se manifestar. Mas uma boa dica que eu dou para você também, querido, tenha sempre ao seu lado bons amigos. Olha para umas duas pessoas perto de você e fala assim, ó, eu preciso de você. Nem fala aí, agora fala assim, ó, pode contar comigo, fala para ele aí. Aleluia, Hebreus capítulo de número 10, abre lá comigo. Aleluia. Meu irmão, existem coisas que nós vamos conseguir tirar os olhos e focar à frente. Mas existem momentos, meu irmão, que o problema está tão grande, mas está tão grande que você, tudo que consegue enxergar é o dia mau, os sentimentos e a tristeza. E é nessa hora que você precisa de alguém para te dar um chacoalhão. É nessa hora que você precisa de alguém para te estimular, né? E dar ali, ô cabo, acorda aí, né? Wake up, né? Wake up é passado, é isso, né? Falei errado, né? Então você acorda, desperta, wake up, né? E se você ler comigo, Hebreus capítulo de número 10, no verso número 23, ele diz assim, retenhamos de forma inabalável a confissão da nossa esperança. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas eu quero pegar a próxima coisa. Ele diz assim, porque fiel é aquele que fez a promessa. Considerem uns aos outros para nos estimularmos. Fala essa palavra comigo, diga assim, estimular. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz nesse texto, e é o mesmo contexto de não deixe de congregar, que Paulo, melhor dizendo, o escritor de Hebreus está trazendo, mas olha que coisa interessante, ele diz que quando nós estamos juntos, nós podemos estimular um ao outro. Meu irmão, existem muitas coisas que a unidade libera, mas uma das principais coisas é o estímulo. Muitas vezes Paulo nas suas cartas ele vai trazer dizendo, eu anseio ter convosco para vos estimular, para compartilhar algo, para manifestar um dom. Sabe, irmão, existe poder na nossa palavra, e quando nós temos pessoas ao nosso lado, e abrimos o nosso coração ao ponto de pedir ajuda, e reconhecer a necessidade, essas pessoas podem trazer para nós uma palavra que nós sabemos, mas por causa da pressão nós temos esquecido. Você sabia, querido, que a tristeza e o problema e a pressão pode ofuscar a sua visão? Existem verdades que você sabe, querido, mas de repente a dor ela está tão intensa que ela começa a mexer com você. O problema está levantando tão forte que você até esquece de todo o poder que você tem como uma nova criatura e como filho de Deus. E é por isso que Paulo fala assim, ei, você precisa estar perto de alguém, porque vão ter pessoas que vão te estimular. Por que estimular? Volta lá no início da ministração. Porque a maioria das coisas, meu irmão, elas não acontecem automaticamente, elas acontecem de forma intencional. E isso fica muito claro quando a gente, querido, lê a Bíblia dizendo em Filipenses 4, alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Olha que coisa interessante, quando aqui Paulo ele está falando sobre se alegrar, ele não está falando sobre fazer algo porque você teve um estímulo de um sentimento de alegria. Ele está falando sobre uma atitude intencional. Eu não perdoo porque eu sinto em perdoar. Eu perdoo porque eu sei que perdoar é a prática certa da palavra. Quem aqui todos os dias acorda amando o seu marido, a sua esposa, ao ponto de falar, hoje eu vou levar café da manhã, e só elogiando? Meu irmão, é bem provável que você não seja assim.
É bem provável que dia ou outro, né, meu irmão, você não quer falar. É assim ou não é? Tem dia ou outro que você vai dormir bravo, acorda, parece que também bravo. Você, meu irmão, tem dia que é assim. Por quê? Porque amor, querido, não fala sobre um sentimento que todo dia me faz acordar bem. Eu sou fiel ao meu marido, à minha esposa, porque um dia eu disse que eu ia ser fiel a ele e a ela, até que a morte nos separasse. Amém, amém? Eu não estou sentindo para elogiar, eu não estou sentindo para cuidar, mas eu tenho um compromisso, porque eu tenho um compromisso, eu pratico. Meu irmão, a alegria, em alguns momentos da nossa vida, ela vai existir como um sentimento que nos impulsiona. Mas em muitos momentos da nossa vida, a alegria vai ser algo que você precisa praticar pela fé. Assim como eu amo pela fé, assim como, querido, eu declaro e eu falo as coisas pela fé. Se a Bíblia diz em Gálatas 5:22, e está aqui o professor de fruto do Espírito, né? O Diego já deu fruto do Espírito. Querido, eu lembro de nessa matéria aprendendo, Gálatas 5:22, ele começa dizendo, e o fruto do Espírito é amor, depois ele diz, alegria. Ou seja, já está dentro, já está disponível. Mas, irmão, existem coisas que elas estão dentro da nossa geladeira, mas elas não matam a nossa fome, até que a gente abra a porta, até que a gente pegue e traga na boca. Vou falar de novo para você. Meu irmão, existem atitudes e processos que você precisa ter e fazer para que aquilo que está disponível lá e aqui, agora tome em conta da sua alma e do seu corpo. Se a Bíblia diz que existe uma alegria que é maior do que a tristeza, vão existir momentos onde, estando juntos de pessoas, nós seremos estimulados uns aos outros, e nós vamos dar umas risadas pela fé, nós vamos cantar pela fé, nós vamos declarar pela fé, e essa fé vai produzir resultado em nós. Ah, mas eu não estou com vontade, meu irmão, é assim. Sabe, vai com vontade e vai sem vontade. É melhor quando a gente acorda com vontade, né? Já faz um tempo, meu irmão, que eu comecei a andar de bicicleta. E eu falo para você que no início, principalmente, eu era muito estimulado. E eu lembro de alguns passeios que a gente fazia, e lá a gente normalmente sai 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. E eu lembro de um over 100 que eu fui fazer, e meu irmão, era o meu primeiro over 100, meu primeiro 100 quilômetros. E eu lembro que o combinado era de estar em um determinado lugar 5:30 da manhã, 4:30 da manhã eu já estava acordado, eu já estava com todas as coisas, eu já estava indo para fazer, sabe, empolgação. Mas aí os pedais foram acontecendo, e alguns pedais, meu irmão, falava, nossa, eu não acredito que eu tenho que acordar. Ai, tudo que eu não queria era acordar esse horário. Sabe, existem coisas da nossa vida, meu irmão, principalmente no início, que você vai estar animado. Você vai estar animado quando você chega nos Estados Unidos, você vai estar animado quando você muda de igreja, você vai estar animado quando você casa, você vai estar animado quando algo novo acontece. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o justo não vive de animação. Sabe, é por isso que a alegria que eu estou falando para você, não é uma alegria que ela é decorrente de um sentimento, é uma alegria que ela é decorrente da fé, é uma verdade espiritual. Leandro, eu não estou sentindo a alegria, nessa manhã eu estou te lembrando que ela já está dentro, e o que você precisa muitas vezes, é abrir a geladeira e provar um pouco dessa alegria que está dentro. Ah, mas a minha alma e o meu corpo ainda está triste, eu sei, meu irmão, mas você pode fazer isso pela fé. Mas eu não estou conseguindo rir, eu estou com vontade de chorar. Então deixa eu falar uma coisa para você, gruda em alguém que consegue te fazer rir. Talvez você não está conseguindo pular sozinho, meu irmão, você vai chegar para alguém e falar, ó, eu confio em você. É por isso que Provérbios 17 é um dos textos que eu mais gosto. E ele diz assim, todo tempo amo um amigo, porque na hora da angústia vai nascer um irmão. Deixa eu te dar uma boa dica aqui. Meu irmão, tempos de angústia não são os melhores momentos para fazer amizades. Amigos se constrói no tempo da bonança. Quando está tudo bem, você precisa procurar o maior número de conexões. Por quê? Porque a Bíblia diz que no momento da pressão, aquilo que você já tem agora melhora. Mas sabe o que muitas vezes a gente faz? E aí eu volto lá para trás com aquilo que a gente estava falando. Eu lembro de uma vez que eu fui pedir um conselho para uma pessoa que ela era super bem sucedida no ministério, né? Estava bem crescendo, um pastorzão famoso. Eu falei, cara, me dá um conselho aí. Ele falou assim, esconda todas as suas fraquezas. Eu falei, como é? Ele falou, não posta na internet não que você joga videogame, não mostra o que você está fazendo, posta só que você está orando, que você está lendo a Bíblia, porque o povo quer ver pessoas espirituais. Aí eu peguei e olhei, e aí eu lembro que naquele momento tomando um suco com ele, eu falei, cara, eu acho que era verdade isso aí.
Mas na hora que eu cheguei em casa, eu fiquei incomodado. E aí eu peguei e falei assim, puxa, mas o que eu estou tão incomodado? E eu ouvi Deus falando comigo, falou assim, ei, não é assim não. Ele fala, quando você mostra que você é um super-homem, as pessoas elas são desestimuladas, porque elas acham que nunca podem ser como você é. Mas agora quando você mostra que você é tão humano quanto elas falam, puxa, mesmo ele tem desses erros, essas debilidades, e é um homem ou uma mulher tão usado por Deus, eu posso ser como ele é. Meu irmão, Jesus teve os dias difíceis, mas ele venceu. Deixa eu falar uma coisa para você, se Jesus passou por isso, meu irmão, você vai passar e você vai dar glória a Deus, e você vai vencer, e uma multidão vai ser resultado da sua fidelidade também. Mas agora, querido, não faça isso sozinho. Jesus poderia ter vindo na terra, e você já parou para pensar, mesmo ele sendo o verbo encarnado, como João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, mesmo sendo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e agora ele está aqui. Qual foi a primeira coisa quando ele começa a exercer o ministério? Ele chama 12. Meu irmão, se Jesus, que foi Jesus, ele não fez tudo sozinho, porque às vezes a gente insiste em fazer? Por que é que às vezes a gente insiste em pousar para as pessoas como se nós fôssemos perfeitos? Sabe, irmão, nós ainda não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Todos os dias nós caminhamos desejosos em agradar a Deus, e é por isso que nós precisamos estar juntos, animando um ao outro, estimulando um ao outro no quê? A viver essa vida de alegria, a dançar pela fé, a falar pela fé, a cantar pela fé, a enfrentar os desafios pela fé. Pastor, tudo que eu estou vendo aqui é motivo de se entristecer. Ei, fica tranquilo, porque depois das nuvens o sol não parou de brilhar. Sabe como eu amo essa música do Kleber Lucas? E a gente cantou ela, né? Eu vou seguir com fé, com meu Deus. Eu vou estar animado dessa música ou não? Ele falava, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh. Sabe, meu irmão, é assim. Está nublado, está chovendo aqui em Orlando esses dias, meu irmão. Mas eu falo para você, tão rápido como a chuva vem aqui, ela vai embora. Sabe, meu irmão, se você permanecer fiel, esse é o segredo, não é? Efésios 6. Vista a armadura, por quê? Porque o dia mal vem, mas ele vem e ele passa. Ele vem e ele passa. Está difícil, está fácil, está tranquilo, beleza. Dança, declara, pega dessa alegria pela fé, agora traz e começa a viver. Não estou conseguindo sozinho, pastor me ajuda, líder me ajuda, irmão me ajuda. Eu creio, querido, como mesmo o pastor Diego mesmo disse aqui no meio da oração, Deus faz conexões, meu irmão. Deus traz pessoas, e você está nesse momento oportuno aqui no Verbo da Vida Orlando, sabe por quê? Porque primeiro, você precisa dessa igreja, e segundo, essa igreja precisa de você. E quando a gente entende isso, e como uma família agora, a gente, querido, passa por cima de situações. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, ninguém é perfeito. E eu sei que às vezes a gente fala que o outro é chato, mas eu posso te garantir que mais chato que o outro é a gente. Você é mais chato do que a pessoa que você acha chata. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mesmo sendo chatos, a gente pode rir junto. Mesmo sendo chatos, a gente pode construir uma igreja juntos, meu irmão. Mesmo com as nossas diferenças, nós podemos deixar essas coisas de lado e se agarrar. Sabe, de um lado a gente tinha Pedrão, que era impulsivo, do outro lado você tem João, que é um cara amoroso, do outro lado você tem Judas, que só estava junto quando era oportuno, na hora que viu, trocou e traiu. Mas está tudo bem, meu irmão. Sabe, é esse mundo que nós estamos vivendo. Mas enquanto nós estamos juntos, nós vamos viver o melhor, e nós vamos viver o melhor com alegria. Então deixa eu resumir o que é que a gente está falando aqui nessa manhã. Querido, Jesus conquistou para nós uma vida acima de sentimentos. Jesus conquistou para nós uma vida acima de circunstâncias, mas não é automático. Você não vai acordar todos os dias querendo ler a Bíblia, você não vai acordar todos os dias querendo orar, você não vai acordar todos os dias querendo dar risada. Mas isso se chama vida. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é uma firme convicção pautada naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sinto. Pastor, eu acordei triste. Ei, tá tudo bem. O que é que eu faço agora? É aí que você está sendo inspirado. Acordei triste, eu vou confessar a palavra.
Acordei triste, eu vou parar de olhar para aquilo que está trazendo sentimentos de tristeza e eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou lembrar do propósito que é maior do que a situação. Eu vou lembrar daquilo que Deus prometeu. Eu vou lembrar daquilo que Deus já fez. É interessante que quando Davi está diante do Golias ali, meu irmão, você percebe que ele ignora Golias de um certo jeito. Ele não fica falando sobre a grandeza de Golias, ele não fala, ele começa a dizer, o meu Deus que me livrou do leão e do urso. Olha que coisa interessante. Ele não fala sobre a grandeza do gigante, ele não fala sobre o peso da espada, ele não fala sobre ele ser um cara experiente. Os outros falavam, Saul falava, mas o que Davi fez? Ele falou, peraí, eu estou com medo. Ele pode estar até scared, querido, mas naquele momento ele decidiu lembrar. E ele começou, peraí, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo outro. Eu não tinha dinheiro para comer e Deus proveu. Eu não tinha dinheiro para passagem, Deus deu. Eu não tinha como morar onde eu moro, Deus fez. Eu não tinha o trabalho, Ele levantou. Não tinha cura para aquela doença, Ele fez. Ei, se Ele fez tudo isso, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? E aí aquela tristeza, meu irmão, ela tem que entrar numa caixinha, porque agora a sua confissão está dobrando ela como um papel e está falando, tristeza, você ainda existe, mas você vai ficar aqui, porque agora eu vou andar sobre as águas pela fé, eu vou rir pela fé, eu vou semear pela fé. E aquela alegria que estava lá embaixo, meu irmão, aquela alegria que estava amontoada, um monte de coisa, gente colocando em cima dela. De repente, querido, as coisas começam a sair, e aí a hora que você vê, ela começa a ser acessível de novo. Meu irmão, a alegria está aí. Sabe, tudo que você precisa está aí, mas o diabo vai jogando um monte de entulho, um monte de lixo, para que quando você olha para aqui, olhe para aquilo, você fala assim, não, só tem coisa ruim. Não, meu irmão, está aqui, está disponível, está lá. O que é que a gente precisa? Pela fé dar umas risadas. O que a gente precisa, querido, praticar a palavra e aproximar pessoas. E, meu irmão, está tudo bem você passar por pressões. O problema é quando você decide enfrentar essas pressões sozinho, e agora você perde, porque está maior do que a fé e a força que você tem hoje para fazer. Sabe, doentes pedem ajuda, pessoas que estão em dificuldade, elas pedem auxílio. Está tudo bem. Sabe, é interessante que as crianças, elas fazem isso com uma facilidade, mas adultos pensam que são autossuficientes. Meu irmão, eu tenho uma frase comigo, e quanto mais maduro, e eu falo que quanto mais maduro a gente se torna, mais dependente a gente fica. Quanto mais maduro eu sou, mais eu entendo que eu não consigo sozinho. Eu via lá, né, os vídeos, as fotos de vocês fazendo as coisas aqui, e eu falava, vixe, meu, tem um trabalhão ainda, só as madeiras. Aí eu vi as madeirinhas assim, e a hora que eu olhei, eu falei, não é que deu certo? Sabe, irmão, um veio e pintou, outro colou. Aí eu vi até brinquei com aquele, no dia que vocês estavam colando o carpete, eu falei, nossa, os caras devem estar doidão, ou da unção ou da cola, né, aquele negócio, né, e aí uma cola branca, aquele negócio e vindo, eu falei, meu irmão, talvez você olhava e falava assim, não era possível estar aqui. Meu irmão, eu fiquei surpreso quando eu olhei para a estrutura, porque a estrutura da minha cabeça era aquele predinho pequenininho, eu não peguei nem o do lado de lá, já pulei um degrau. Sabe, irmão, não dá para fazer sozinho. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. É por isso que Paulo diz que nós somos muitos membros, mas nós formamos um só corpo. Qual que é a onda do desigrejado? Não precisa ir na igreja. É o diabo que está plantando isso, meu irmão, porque ele sabe que quando a gente está sozinho, a gente é fraco. Ele sabe que quando você está sozinho, você até consegue algumas coisas, mas outras não. Prova disso que Mateus 18, ele diz que quando a gente está junto, 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio. Meu irmão, a gente sabe que Deus já está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas o que é que Jesus está falando ali? Ele diz que Deus está operando de uma forma diferente onde existe unidade. Por quê? Porque onde existe unidade, a gente soma fé. Onde existe unidade, a gente anima um ou outro. Atos 16, 25, de repente estava lá Paulo e Silas. Eu fico me perguntando, será que se Paulo estivesse sozinho naquela prisão, será que ele teria cantado? Eu fico me perguntando às vezes, chicoteado com as costas abertas, feridas abertas, mãos e pés presos, num lugar que cheirava esgoto, possivelmente ratos e outros bichos. Imagina se Paulo estivesse sozinho. Sabe, irmão, eu só posso imaginar, mas o que eu sei é que porque ele não estava sozinho, de repente um louvor começou a fluir,
E aquele lugar que tinha tudo para ser um lugar de tristeza, agora se transforma em um lugar de milagres, meu irmão. Ao ponto das cadeias se romperem, Paulo e Silas estarem abertos. Eu não sei, talvez, querido, um foi lá e começou a bater, fazer um ritmozinho. Aí o outro entrou, e aí a hora que viu, estava dividindo voz dentro da cadeia. Estou brincando com você para você entender. Sabe, meu irmão, às vezes você não tem vontade de fazer nada, mas alguém pode cantar com você. E vai cantar para você. E aí na hora que você vê, você já está cantando junto. E na hora que você vê, você está cantando chorando. Na hora que vê, você já está cantando rindo. E na hora que você menos espera, querido, aquilo que era uma cadeia agora está colocando em liberdade. E não só isso, querido, agora você em liberdade salva uma família inteira. Oh, querido, você pode sentar e chorar e desistir. Ou você pode nessa manhã decidir se agarrar à alegria. Ninguém está prometendo para você uma vida fácil, porque a Bíblia não promete isso, e quem promete é mentiroso. Mas a Bíblia diz, querido, que você pode ter alegria mesmo durante um processo de pressão. A Bíblia diz que você pode encontrar amigos, pessoas da nossa família da fé para te auxiliar naquilo que você precisa, te ajudar a viver essa alegria verdadeira. E eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. Aleluia. E eu queria fazer duas coisas com você, se o pastor me permitir. E eu queria que você, querido, num primeiro momento comigo, eu queria que você achasse uma pessoa aqui. Eu queria que cada um achasse, uma pessoa, você vai até ela. Eu queria que você olhasse no olho dessa pessoa. Eu queria que você se disponibilizasse a ajudá-la. Eu queria que você fosse até alguém, olhasse no olho e falasse assim: eu quero dizer que você pode contar comigo para aquilo que você precisar. E no que depender de mim, a sua vida vai ser uma vida de alegria. Você pode fazer isso? Olha aí para uma, duas pessoas perto de você. Olha no olho mesmo, sabe aquele olhar penetrante, o olhar verdadeiro. Fala para ela, fala assim: no que depender de mim, fala assim, tudo aquilo que vier para te entristecer não vai te vencer. Fala, porque eu vou te fazer rir, eu vou te animar, eu vou te lembrar das promessas de Deus. Fala aí, fala para ele, fala assim: ei, Deus não te colocou aqui nesse lugar à toa. Fala, Deus nos uniu, Deus nos conectou e eu vou ser bênção na sua vida. Fala aí. Meu irmão, nós estamos juntos. Nós começamos esse negócio juntos e nós vamos terminar esse negócio junto no céu, amém, querido? E ninguém vai ficar pelo caminho. Doença não vai tirar ninguém, tristeza não vai tirar ninguém, discussões não vão tirar ninguém, porque nós somos um corpo, amém? Nós estamos aqui para nos animar, nós estamos aqui para rir juntos, nós estamos aqui para fluir em tudo aquilo que Deus tem e não ficar para trás. Falou para alguém perto de você aí? Sabe, meu irmão, como é bom ouvir isso. Como é bom quando as pressões estão vindo, você receber uma mensagem de alguém e essa pessoa fala assim: estou passando aqui só para dizer que eu estou contigo e não abro. Sabe, irmão, seja essa pessoa. Quando Deus ao longo da semana te lembrar de alguém, não vacila não. Pega lá o WhatsApp, manda um áudio, fala assim: ei pastorzão, ei líder, ei irmão, estou aqui só para dizer que estamos juntos e não abro. Estou aqui para dizer que você pode contar comigo, meu irmão. Você vai ser a resposta de Deus e uma alegria vai gerar. Oh, aleluia. Amém. Você crê que dias melhores vão chegar? Então fala comigo, fala: eu ando em alegria. Fala: eu ando em alegria. Eu ando em alegria. Amém? O pessoal vai cantar alguma coisa aqui. E eu queria que você, querido, enquanto eles cantam aqui comigo, eu queria que você só praticasse mais uma coisa. E eu acho que aqui está até propício essa musiquinha aqui. Sabe por quê? Porque esse ritmozinho não é um ritmo que dá vontade de dançar. Esse ritmo não é um ritmo que dá vontade de se alegrar. Mas, meu irmão, deixa eu falar para você, às vezes vai ser essa música que vai estar tocando em alguns momentos da sua vida. E quando você tem vontade, querida, às vezes de se entristecer, pela fé você vai rir, pela fé você vai dançar. Aleluia. Eu queria que aí no seu lugar você começasse a mexer assim comigo o seu pé. Pensa comigo sobre os próximos dias que estão vindo. Pensa comigo sobre a alegria que está para se manifestar, na boa notícia da resposta, da provisão do trabalho. E eu queria que você começasse aí no seu lugar a fazer oh,
rindo pela notícia que vai vir. Comece assim, ó, a dançar pela notícia que vai chegar. Comece, querido, a pular, sabendo, querido, que está se manifestando. Você pode fazer isso? Pastor, mas a música não é propícia. Pastor, eu não estou sentindo, querido. É assim que começa. É assim que começa. É assim que começa. Começa no seu lugar, fala: ha, 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 está vindo, ha, 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 está chegando, ha, ha, ha. Oh, estão vindo os melhores dias. As melhores notícias estão chegando, ha, ha. Oh, serão por telefonemas, ha, ha. Oh, serão por mensagens. Oh, será no trabalho, será em casa, será na rua, será na igreja. Ei, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Oh, está vindo, está vindo, está vindo. Ei. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. Oh, parece que não vai acontecer. Eu rio pela fé. O Senhor restaurou minha sorte, Oh, e é por isso que eu me regozijo. Diga: minha boca. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Diga: pela fé. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta. Oh, aleluia. Pai, nós cremos nisso. E eu oro mesmo, Pai, por um tempo onde conexões vão surgir. Eu oro, Pai, pelo Espírito, conexões sendo formadas e amigos mais chegados, que irmãos se levantando. Não será apenas uma igreja, mas uma grande família, cooperando, correndo. Como Paulo mesmo diz, Pai, um membro se alegrando pelo sucesso do outro. Não apenas chorando com os que choram, mas se alegrando com aquilo que é agora motivo de grande alegria, Pai. Obrigado mesmo por uma unção para aproximar, por uma unção para se compadecer, para entender e inspirar. Não buscar apenas a própria vontade, mas ter a necessidade do outro acima da nossa vontade. Oh, Pai, uma unção para aproximar, inspirar e trazer velocidade a coisas. Obrigado, Pai, por circunstâncias que estavam prendendo e desacelerando coisas, saindo, pessoas que caminhavam como os pés presos a correntes e algemas, agora, Pai, sendo livres, áreas das vidas, Pai, que estavam trancadas, fechadas, agora, Pai, coisas acontecendo pela unção, sendo liberadas, vão se alegrar pela fé, mas também se alegrarão pelos resultados que há de
de se manifestar nesses dias, não pela força do braço, mas pela graça e pelo favor, Pai, que de forma sobrenatural, pelo Espírito, começam a se mover, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido? Você está pronto para ver coisas lindas do Senhor? Então fala comigo, fala: os próximos dias da minha vida serão lindos. Fala: independente daquilo que acontece, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Oh, vai se alegrar mesmo ou não? Oh, aleluia. Beleza, amém. Vamos cantar mais uma música agora, feliz de tudo no coração ou não? Aleluia. Então bate palma assim, ó. Aleluia. As palmas. Mais uma vez. Yeah. Diga: Deus está. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Diga: eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Por quê? Porque eu sei que nada vai tirar. Se você crê nisso, celebra. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Nas palmas. Yeah. Declare: Deus está. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado. Eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Meu irmão, o diabo não pode roubar a tua alegria. Se você crê nisso, tira o pé do chão e celebra. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Fui ungido. Fui ungido com óleo de alegria. Agora eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. E o que é que eu vou fazer? Vou celebrar. Celebra! Yeah! Eu vou dançar sua alegria. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Vou celebrando todo dia. Eu vou vencendo todo dia. Eu vou rompendo todo dia. Vou avançando todo dia. Vou celebrando todo dia. E eu vou rindo da cara do diabo. Celebra! O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Diga aleluia! Oh, queridos, vamos romper essa manhã. Vamos continuar cantando.
Existem coisas, querido, que se você não se mover, não vão acontecer. Você acha que a sua vida vai mudar? Você cantando. O Senhor me fortalece na sua. Você acha que alguma coisa vai acontecer? Tá na hora de você começar a fazer algo novo, para que você possa experimentar coisas novas. A gente tem bastante espaço para você dançar, para você rodar, para você correr. Vamos destravar coisas, vamos romper coisas essa manhã. Eu quero te incentivar, porque a sua vergonha não pode fazer nada por você. A sua timidez não vai mudar a sua vida. Hey! A sua timidez não vai trazer algo novo para você. Ele está nesse lugar, rompendo coisas grandes. Oh, Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E onde você está? Eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Bora, Gáucia! Bora, Gáucia! O Senhor me fortalece na tua alegria. Rompendo no sobrenatural! Rompendo no sobrenatural! Todo dia. Rompendo no sobrenatural! Rompendo no sobrenatural! Rompendo no sobrenatural! Eu vou vencendo rindo todo dia. Rompendo no sobrenatural! Oh, essa não é uma manhã ordinária, é uma manhã extraordinária. Ei, ainda não acabou. Nosso trono rindo do inimigo. Yeah. Hey, Eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Porque eu sei que nada vai. Celebra, meu irmão! alegria do Senhor! O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo rindo todo dia. E eu, o Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Declara, eu fui ungido. Fui ungido com força. Agora eu vivo alegre, rindo todo. Jesus transformou, declare. Jesus transformou meu pranto em. Meu irmão, pela fé rompe. Você lê. Ai, 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 ai. Celebra, meu irmão. Eu vou dançar sua alegria. E o quê? O Senhor me fortalece na tua alegria. Yeah. Aleluia. O Senhor me fortalece na tua alegria. Segura pra mim. Queridos, deixa eu compartilhar com você rapidinho. Eu me lembro de uma vez quando o rapaz conta um testemunho de uma moça que estava no culto, bem aqui, inclusive aqui nos Estados Unidos, e ela estava sentada no culto enquanto o rapaz estava pregando. Deus falou para ela assim: levante e corra. E ela achou que era o diabo. Meu Deus, eu vou levantar e correr no meio do culto, vou me distrair. Ela ficou, vou distrair o povo, eu não posso fazer isso. E aí aquela nota permaneceu no coração dela: levante e corra. E ela, meu Deus, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? E aquela nota insistiu no coração dela: levante e corra. Até que ela decidiu obedecer à voz do Espírito. Ela levantou e correu. Quando ela correu, ela deu uma volta na igreja. Quando ela sentou, querido, Deus disse para ela assim: você acabou de correr para sua casa nova. Existe, talvez você não entenda, talvez você seja novo na fé, talvez você não entenda, porque a gente incentiva a correr e a celebrar. Existem coisas que só são destravadas com posicionamento da tua parte, querido. Então, pisa na cabeça do diabo, pelo amor de Deus, e celebra.
você tiver que correr, corra. Se você tiver que rir, ria. Mas pisa na cabeça do diabo, porque algo vai acontecer. Yeah. Eu vou rindo todo dia, vou celebrando todo dia. Eu vou vencendo todo dia, vou avançando todo dia. Eu vou crescendo todo dia, vou desfazendo as obras do diabo todo dia, todo dia. Ó Senhor, me fortaleça. Ei, vai. Ó Senhor, me fortaleça. Sua igreja. Ó Senhor, me fortaleça. As palmas. Olha mais forte. Pela fé eu vou vencendo. Mais uma vez. Ó Senhor, me fortaleça na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Dá um brado de vitória, diga aleluia. Diga Jesus venceu. Diga Jesus venceu. Aleluia. Vá na paz do Senhor. Vejo você o próximo domingo.